irmã é a Gabi, que tá aqui. A Gabi é amiga da Elaine. É a primeira vez na casa, né, Gabi? Seja bem-vinda. E a Lizzie. Pode chamar de Lizzie, né? E a Lizzie, que vem do Centro Espírita Bezerra de Menezes, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Ela já frequentou bastante tempo lá, já fez os estudos. Só faltava o último agora, o último módulo, né? Já trabalhava na casa também, seja bem-vinda. Tem mais alguém novo? A Luzia também. A Luzia é a primeira vez aqui no estudo, né, Luzia? Sim. A Luzia já é nossa faixa aqui. Ela já participa das palestras, já ajuda com o pessoal do Maria Acolhe nas segundas-feiras. Então já é. Lê mensagens. Lê mensagens, já tem carteirinha. Então, uma boa noite a todos os irmãos encarnados e desencarnados novamente. Vamos seguir o estudo da apostila de mediunidade daqueles que não vieram. Módulo 1, tema 9, o passe espírita. Na semana passada a gente abordou alguns temas e falamos sobre fluido vital. Fluido universal, a gente já tinha abordado outras vezes, então a gente já caiu direto no fluido vital, que corresponde a informações importantes a respeito do passe. Então, seguindo nessa linha da apostila, hoje a gente vai entrar em conceito espírita de passe. Para quem não tem a apostila, dá para baixar em PDF, tá? É bem tranquilo. Se quiser adquirir um exemplar, é mais barato vocês fazerem a compra online do que a gente pedir pela federação, sabe? Então, mesmo com o frete, às vezes fica o mesmo valor ou fica um pouco mais barato até, tá? Se quiserem ter em mãos. Passe é uma transfusão de energia alterando o campo celular. Na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. A mente reanimada reergue as vidas microscópicas que a servem no templo do corpo. O passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo com o respeito e a confiança que o valorizam. Está nos domínios da mediunidade pelo espírito de André Luiz. Então, esse é o conceito de passe, chamado passe espírita, certo? Porque se a gente começar a falar de energia, se a gente começar a falar de transmissão de energia, se a gente for começar a falar de transmissão de fluido magnético, que é o que a gente falou nas outras aulas, a gente vai entendendo que por exemplo, assim, entre nós existem muitas técnicas, existem muitos templos que praticam a imposição de mãos, que praticam o reiki, que praticam outras formas de direcionar essas energias, provindas de nós, né, do nosso magnetismo pessoal, magnetismo humano, chamado magnetismo animal. Então, se a gente botar tudo isso junto, a gente vai dizer que tudo é praticamente transmissão de energia, certo? Só que o problema é que quando a gente conceitua o magnetismo dentro do passe, como Kardec fez esse estudo através de método científico, a gente faz o quê?
a gente trilha um caminho seguro. Porque pode ter pessoas aqui, que eu acho que a moça falou na semana passada, que ela trabalha com terapias, provavelmente ela mexe com esse tipo de energia, que ela mexe com algo que ela dispensa energias dela. Então, se ela faz isso, ela está fazendo aquilo que a gente já falou aqui, né? Só que assim, você está lá fora, muitas das vezes você não se imune, não se arma de conhecimentos tão amplos para que você proteja-se mediunicamente. Porque você entra nesses processos e as pessoas se esquecem que elas são médiums. Entende? E às vezes a gente faz cursos por aí e as pessoas dizem que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Gente, mas se eu sou um ser espiritual encarnado, se eu vivo num planeta ao qual eu acredito na reencarnação, se eu acredito que existe vida após a morte, e que se eu acredito em outros princípios, eu vou ter que aceitar que eu estou convivendo com desencarnados ao meu redor. E se eu tenho um despertamento sensitivo, se eu sou sensível às coisas dos espíritos, às coisas do mundo, que não é o mundo material, eu tenho também que admitir que eu posso estar incorrendo em situações perigosas para mim mesmo. E às vezes até para aquele que está vindo procurar ajuda por mim. Então, o que o Espiritismo fez? Estudou tudo isso. E a gente consegue, através do estudo da mediunidade, através do estudo do magnetismo, entender todos esses processos de energia que a gente está inserido. E não tem como escapar. Não tem como escapar. Nós falamos na semana passada aqui sobre os campos energéticos, campos eletromagnéticos, né? Que são produzidos por nós mesmos. Então a gente está sempre em contato com esses campos. E nesses campos, repetindo o que foi falado na semana passada, estão inseridos ali muitas situações que são referentes àquele espírito que está encarnado ali. Dentre elas, sentimentos, emoções, processos de desequilíbrios, processos espirituais, sim, porque a gente não está sozinho no mundo e ninguém aqui é santo. Então a gente tem a parceria que a gente selou lá no passado. Sabe? A gente tem aqueles que se afinizam com nós por sintonia vibratória. Então, é importante trazer esse assunto aqui para que a gente saiba que tudo é energia, sim, tudo é energia. O passe na casa espírita, ele tem um processo, tem um caminho. Mas tudo que a gente fala faz parte daquilo que é falado lá fora, que é visto lá fora. Então, é de extrema importância nesse sentido. Então, quando eu digo que é uma transfusão de energia, que até altera o campo celular, a assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam. Porque quando eu tenho passe espírita, quando eu tenho a emissão de fluidos magnéticos por mim, médium, eu tenho os meus fluidos agregados ao fluido espiritual que vai me assessorar no momento do passe. Sabe? Quando a gente falou de Mesmer, o Mesmer se utilizava da ciência do magnetismo e na ciência do magnetismo não se cogitava essa questão de espírito, de processo espiritual, de benfeitor espiritual, anjo da guarda, guia espiritual, que te assessorava na hora do magnetismo. Não tinha isso. Ele é uma ciência, ele estudou tudo baseado naquilo que ele conseguia comprovar fisicamente, cientificamente ali. Né? Então, o passe espírita vem dizer, e depois que eu quero ler para vocês também, uma psicografia, está lá na revista Espírita. Muitas informações que não estão na literatura espírita, nesse Pentateuco, elas estão na revista Espírita. A revista Espírita é recheada de informações extras a respeito da doutrina espírita. Então, lá
na Revista Espírita, tem uma mensagem de Mesmer vem através de um médium, conhecido de Kardec, e ele, o médium Senhor Albert, ele vem através desse médium trazer informações do ponto de vista dele depois de desencarnado a respeito do magnetismo. E é muito interessante porque ele vem confirmar a Kardec da importância do nosso apelo ao plano superior, espiritual, na hora da dispensação das energias, na hora do magnetismo. Então, algo que ele não cogitava, ele depois vem em espírito para dizer que seria diferente se ele tivesse esse conhecimento antes, no momento dos estudos dele. Então, a mensagem de Mesmer diz assim, janeiro de 1984. Existindo no homem, em diferentes graus de desenvolvimento, em todas as épocas, a vontade tem servido tanto para curar quanto para aliviar. É lamentável sermos obrigados a constatar que também foi a fonte de muitos males, mas é uma das consequências do abuso que muitas vezes o ser faz do livre-arbítrio. A vontade desenvolve o fluido, seja animal, seja espiritual, porque, como sabeis agora, há vários gêneros de magnetismo, em cujo número estão o magnetismo animal e o magnetismo espiritual, que, conforme a ocorrência, pode pedir apoio ao primeiro. Um outro gênero de magnetismo, muito mais poderoso ainda, é a prece, que uma alma pura e desinteressada dirige a Deus. A vontade, muitas vezes, foi mal compreendida. Em geral, aquele que magnetiza não pensa senão em manifestar sua força fluídica, derramar o seu próprio fluido sobre o paciente submetido aos seus cuidados, sem se preocupar se há ou não uma providência que se interesse pelo caso tanto ou mais que ele. Agindo só, não pode obter senão o que a sua alma a Deus e a reconhecer que, por si mesmos, nada podem. Fazem, por isto mesmo, um ato de humildade, de abnegação. Então, confessando-se demasiado fracos, Deus, em sua solicitude, lhes envia poderosos socorros que o primeiro não pode obter, já que se julga suficiente para a obra empreendida. Deus sempre recompensa a humildade sincera, elevando-a ao passo que rebaixa o orgulho. Esse socorro que envia são os espíritos bons, que vêm penetrar o médium de seu fluido benfazejo, o qual é transmitido ao doente. Também é por isto que o magnetismo empregado pelos médiuns curadores é tão potente e produz essas curas classificadas de miraculosas e que são devidas simplesmente à natureza do fluido derramado sobre o médium. Enquanto o magnetizador ordinário se esgota, muitas vezes inutilmente, em dar passes, o médium curador infiltra um fluido regenerador pela simples imposição das mãos, graças ao concurso dos espíritos bons. Mas esse concurso só é concedido à fé sincera e à pureza de intenção.
Então ele deixa claro que a gente se acha muito se a gente tem a pretensão de pensar que a gente vai impor as mãos sobre alguém e vai curar por nosso próprio mérito. Não vai, desculpa, porque para eu curar por meu próprio mérito eu tenho que me enquadrar dentro de um contexto de espírito muito elevado, sabe? E aqui na Terra é mais complicado a gente ter por enquanto. Talvez já estejam trilhando por aqui alguns irmãos assim. Nós temos alguns casos de espíritos que curavam como Jesus curava. E como Jesus curava? E como que ele curou a senhora hemorrágica, que só o toque da sua veste se beneficiou do seu campo energético, do seu campo magnético curativo. Só o seu toque. Quando ele diz que de mim saíram virtudes. Ou seja, ele sabia o que se passava por detrás, pelos lados, por cima, por baixo dele. E ele sabia, quando ele exalava, ele soube o que estava acontecendo. Então, esse campo que Jesus tinha, curativo, é mais complicado de nós conseguirmos ter na Terra, diante das nossas situações, das nossas vivências. Ou seja, Mesmer ele vem dizer, então, confirmar que realmente a gente precisa ser humilde e pedir ajuda ao plano espiritual e saber que se houve cura, foram eles que realizaram através de nós, com o nosso auxílio, através do nosso intermédio, mas não de nossa sorte, de nós mesmos. Então ele vem constatar isso para a gente. Então o passe na casa espírita, ele já vem trilhando esse caminho. E Kardec já estudou e já embasou para que a gente saiba desse tipo de situações. Ou seja, o passe, tal como é aplicado na casa espírita, não se restringe à simples transmissão de energias magnéticas, advindas do fluido vital do doador encarnado. Implica na transfusão de energias mistas, magnético-espirituais, oriundas respectivamente do trabalhador encarnado e do desencarnado, que colabora para este tipo de atividade espírita. Aí ali a gente tem uma foto, que é mais ou menos isso que acontece. Tá, mas eu tenho aqui na casa espírita, então, vocês seguem a federação, vocês são federados, vocês têm o pentateuco, mas então tá. E se esse médium que está ali dentro for auxiliado não por um espírito, digamos, vamos trazer um espírito, um caboclo, pode? A serviço de Deus, ele pode. Pode? Então, se a gente botasse, é uma pena que não tem uma foto na internet para mostrar isso para vocês, mas seria legal se a gente botasse o caboclo ali atrás do médico, porque é isso que acontece nas casas espíritas também. E nessa casa, já é bom que vocês que estão vindo pela primeira vez saibam que aqui caboclo acompanha médico, trabalha na casa, não trabalha de acordo com como eles fazem na Umbanda, mas eles participam da parte espiritual da casa, que são responsáveis e têm suas funções. Na casa espírita tem muito preto velho. Muitos. Benzedeira? Conhecida, tem uma senhorinha que esses dias veio aqui falar. Ela não era uma preta velha, mas ela parecia uma benzedeira. Pensando no que a mulher andou fazendo ali. Ela ergueu voluntários, nunca vou esquecer, nunca mais eu vou esquecer daqui. Não, tem coisas que a gente não deve esquecer. E essa senhora, esse espírito que veio desenrolar um atendimento através da Cida,
grandioso de muitos e muitos irmãos escravos que ela veio trazer, ela pediu para que a gente conseguisse médiums no momento para doar fluido vital. E daí ela depois ficou preocupada porque ela disse assim: filha, você fala para eles que eles não vão ficar desvitalizados. Ela não usou essa expressão, tá? Essa expressão é minha. Fala para eles que eles não vão ficar ruins, não vão ficar sem energia, não, porque a gente deu um jeito. Oh, meu Deus. Eu lembro que eu falei isso aqui depois, fui obrigada a falar, eu fiquei com vergonha, né? Ela preocupada com aquilo que a gente ia perder, né? E a gente às vezes dá tão pouco, se concentra tão pouco, acredita tão pouco, tem tão pouca fé. Verdade. Aqui também, como você falou dos critérios, caboclos, dessas entidades que trabalham nessas casas, urbanas, ou outra qualquer, tem também as irmãs de caridade que trabalham, Decidi falar. que estão sempre presentes nos trabalhos nossos aqui, nessa noite, sempre, às quartas-feiras, sempre tem as irmãs, que também ajudam na limpeza, ajudam na cura de pessoas que estão necessitadas de diversas coisas, de pessoas que estão desvitalizadas. Essas irmãs ajudam. E não só elas, vem gente de todas as correntes ajudar, porque no plano espiritual não é como nós aqui, que eles têm esse separatismo. No plano espiritual, todos trabalham em prol do Pai. Então é uma grande seara onde se ajuda, aonde precisa e onde se tem necessidade. Desculpa aí. Não. Assim, pouca experiência que eu tenho, a gente, dentro do centro espírita, às vezes, muitas vezes, eu vou me colocar inclusive nessa situação, porque às vezes a gente trabalhava, ia para a mesa mediúnica, trabalhava, ou então num passe, ou então num trabalho de cura, e aí quando chega a gente descia lá em cima, quando a gente descia, o dirigente estava lá, e aí a gente disse: eu não estou me sentindo bem. Aí ele dizia: como você não está se sentindo bem? Diante de um trabalho tão grandioso que foi. Mas às vezes são as nossas próprias dificuldades, entendeu? Ou então quando a gente ia atender alguém enfermo, né, de uma enfermidade, um câncer, assim, na casa, que a pessoa não podia ir, e a gente atendia e era feito, claro, com a comunicação com o centro, para o centro dar aquela base, a gente ir, tudo. E aí quando acabava, aí muita gente dizia: para mim parece que não saiu, não passou. Mas hoje, estudando de novo, vivendo, eu vejo que muitas coisas a gente aqui talvez a gente não nos permita nos sentirmos bem, então, sabe como é? A gente deixa que aquilo fique preso na gente, entendeu? Quando estavas falando aí, foi uma coisa que me veio muito, a lembrança dele dizer assim: filha, mas como? Diante de um trabalho desse, como? Às vezes, meus filhos doentes em casa, eu vou trazer aqui para o senhor dar um passe, né? Aí dizer: não, porque é uma prece de uma mãe, né? Pelo seu filho, porque você não pode dar um passe. Quer dizer, que você está envolvida. Como mãe, você tem algumas outras preocupações que acabam impedindo que você acabe se desprendendo dessa forma. Pois é. Ser. Aí ele diz assim: filha, você quer a prece de uma mãe pelo filho que está doente? Você acha que você não vai ser atendido? Você acha que você não vai vir um irmão e lhe ajudar, né? Porque ele tinha muito cuidado pela própria característica da casa, de que às vezes as pessoas começassem
dando passe, sabe? Como, estou me sentindo mal, fulano. Aí fulano ia lá para dar um passe na casa. Então ele tinha muito esse cuidado, porque ele dizia assim, às vezes ele dizia assim, que dentro de uma casa espírita sempre tem um trabalhador do espírito lá. Quando você é combinado no trabalho, sempre tem aquela equipe ali. Imagina quando você está com a cabeça lá não sei aonde e vai dar um passe, sabe? Que tipo de energia você vai passar para aquela pessoa, entendeu? E às vezes você até acaba recebendo um passe. Mas assim, ó, quando a água bate no bumbum, a gente aprende a nadar, né? Então, eu tenho um filho hoje que tem 15 anos, e ele era bebê, e eu em casa com ele, e ele tinha crises de asma. Graças a Deus, não tem. Como ele diz, mãe, não tem medo. Pela glória do Senhor. Então, eu percebia, e eu de noite em casa sozinha com ele, eu não sabia o que fazer, e ele não conseguia respirar, sabe? Só Deus mesmo na causa. E eu vou fazer o quê? De madrugada sozinha eu comecei a orar e pedir socorro a doutor Bezerra de Menezes. Oh meu Deus, oh glória! No mesmo instante ele foi acalmando a respiração até dormir, que parecia que nem respirava. Então, isso, quando o bicho pega, tu não tem o que fazer, tu se agarra. É isso que eu disse. Então, é isso que eu estou falando. E a força da prece. E o que a Amanda leu ali, ó, que nós temos um fluido, o magnetismo maior ainda, que é a prece. Olha só que coisa mais linda. A prece, então, a mãe, e quando uma mãe ora por um filho, quando a mãe dobra o joelho por um filho, o filho se levanta. Isso é sério. E quem veio dar o remédio para ele? Pois é. Foram fluidos espirituais, foram fluidos magnéticos da Arlite. Quem é que depositou o remédio sobre ele? Porque você estava desesperada. Você estava colocando a mão em cima dele ou você estava no teu cantinho rezando? Não, em cima dele. Em cima dele. Está entendendo? Aconteceu a junção de 3 coisas aí. Ela, com o fluido dela, a oração e o fluido espiritual. Com fé. E o fluido espiritual. E olha só, o que aconteceu hoje. Eu estava falando com a Alice, né, Alice? Que também entra dentro aqui. Não sou melhor que ninguém, gente, pelo amor de Deus. Eu sou tão falha, tão errada como todo mundo. E tenho muito calma ainda, meu Deus. Só Deus sabe mesmo. Mas olha, o meu neto, o Iago, está com 11 anos. Ele tem dor de cabeça frequente, agora está mais frequente ainda. E ele está com dor de cabeça desde sábado. Só que ontem eu não consegui falar direito com ele. A ponto de hoje ele não conseguir ir para a aula. E ele estava com olheira. Minha filha chegou com ele lá em casa e ficou. Vai sair para ir para a ginástica, eu voltei, ele continuava dormindo, chamei ele, fiz um chá. Ele falou, vó, não consigo. Daí eu já pedi socorro e eu senti já a preta velha. A preta velha, ela é bem grandinha assim, maior que eu. Sabe? Eu já senti ali. E eu orei, e as palavras dela. E ele estava acordadinho, né? Que daí ele acordou para ele respirar o ar da mata, porque a energia dele que cura. Ver o rio jogando essa dor para que tudo corra água abaixo e imaginar, o quarto estava com as cortinas fechadas, né? Porque ele não conseguia ver a claridade. E respirar, imaginar respirando o raio do sol que penetra o nosso âmago. Eu fiz a prece, ele tomou chá, ele dormiu, ele acordou meio-dia, ele acordou bom, ele não tinha mais dor de cabeça. Então, não tem, gente, não tem. O remédio, ele está tomando o remédio desde sábado. Por que o remédio não fez efeito? Aí a oração, eu sei que eram os pretos velhos, viu que eu cheguei meio arrepiada, que estavam ali, mas eu não sou melhor do que vocês, do que nós aqui, não sou. Não é questão de ser melhor, só que essa confiança. É a confiança que você deposita naquele momento, juntamente com o amor que você desprende. É a confiança, mano, é a confiança que Deus, eles vêm, eles estão ali, só esperando a gente. Então, nesse
seja, eu tenho a vontade, eu tenho a força, eu tenho a fé, eu tenho a consciência que isso é real, eu tenho o auxílio espiritual. Então, vejam como funciona. Indução mental. O que ele fez ali? Pediu para que ele direcionasse o pensamento para a água que corre. Ou seja, tudo que vai sair dele, ele vai direcionar mentalmente, né, a um caminho. Sabe? Não é uma coisa só falando. Essa noite, madrugada já, a minha pequena, ela acordou, já vem acontecendo esses episódios com uma certa frequência. Ela acorda chorando, se queixando que doem as pernas. Dói as pernas, ela chora de verdade, ela chora de dor. Nas primeiras vezes eu administrei um remedinho para ela, então um remedinho, e ela foi, acalmei e ela dormiu. Nessa noite, após um episódio que aconteceu comigo ontem à noite, de madrugada, ela acordou novamente chorando, queixando-se de dor em uma das pernas. A primeira reação que eu tive não foi a de levantar e dar um remédio para ela, foi a da oração. E nessa oração, o meu pedido foi, despretensiosamente, porque eu sou uma serva, eu sou uma filha de Deus, mas despretensiosamente eu pedi a ajuda da espiritualidade. Coloquei as minhas mãos em cima na perninha dela e pedi que alguém viesse em meu auxílio para ajudá-la, para tirar a dor aqui. Se fosse para ela passar por aquilo, pelo menos, né, aliviasse a dor. E fiquei, e orei, pedi, sabe? E eu fui sentindo, através das minhas mãos, eu fui sentindo a energia, sabe? E ela foi se acalmando, e ela foi dormindo, ela dormiu. Ela parou de chorar, ela dormiu. E ela acordou bem, ela não se queixou de mais nada, porque ela estava sentindo dor, ela não estava mais sentindo dor. Mas de uma forma completamente despretensiosa, porque eu sei que não foi eu solicitei, eu pedi ajuda, eu orei, eu acreditei. Então foi incrível. Refletir sobre algumas coisas que a gente está falando, né? E eu procuro anotar porque isso facilita para minha reflexão, né? E esses pontos que eu levantar, assim, que é a questão da confiança, né? Do respeito que a gente tem que ter, que a gente mesmo, que a gente é capaz disso, e de perceber esses preconceitos. Eu estou tentando voltar um pouquinho na linha do raciocínio de quando a Mary trouxe junto com o Nazareno desses trabalhadores, que é para além, que de uma certa forma eles são, desculpa a fala, né, mas são marginalizados ou de um olhar mal compreendidos, que são os caboclos, são os exus, as pombagírias. E isso é importante a gente descortinar, né, tirar esses preconceitos, porque eles também são trabalhadores de Deus, né? Então, quando tu comentou, quando tu fez a pergunta, eu na mesma hora já falei, quando estão a serviço de Deus, não tem um problema de serem caboclos, de serem exus, de serem pombagiras, né? Porque quando nós nos colocamos a serviço de Deus, é isso que acontece quando a colega falou ali que ela fez com a filha dela, né? Quando a gente falou, quando a colega da frente também fez essa fala, quando a gente se abre para isso, realmente a gente se coloca como instrumento de Deus. Quem é que vocês acham que faz a guarda ali da frente? O guardião? Quem é o guardião? Eu não acho. Não é qualquer um, gente. Desculpa. Esse tipo de espírito é um espírito que foi forjado em certos conhecimentos de mentais. Eles são muito dotados da vivência, da sabedoria, do poder magnético, do poder que eles chamam de magia, sabe? Que eles costumam chamar de magia. Eles dominam essa área de forma que tem certas coisas só eles fazem. Tá entendendo? Eles são exímios nesse tipo de trabalho. Então, quem está ali na frente, que desculpa aqueles que não acreditam, ou que não querem que se manifeste dessa forma em centro espírita, mas quem está ali na frente é Exu.
É guardião que veio aqui esses dias se manifestar com a cavalaria. Isso quem faz são eles, não é para qualquer um. Assim como as coisas que os pretos velhos fazem, muitas das vezes não são para determinados espíritos, entende? A falange do arcanjo Miguel são todos Exus. Porque eles vibram Sim, mal. trabalho, porque Exu é uma hierarquia. Que trabalham praticamente em todas as casas e igrejas e templos religiosos, praticamente no globo todo. Assim como num departamento militar, não é o coronel lá, o grandão lá na hierarquia que vai lá ficar ali de guarda, né? E se os soldados, dessa maneira, não sim. É como tem os trabalhadores de Maria, que são os. Não estou me lembrando o nome deles agora. Mas também a primeira fala que você fala deles, todo mundo se ressente porque eles eram marginalizados também. Se ela estão junto com Maria, claro, ela vai nas urnas, justamente quem vai na frente são eles, porque são de uma capacidade moral que nós nem imaginamos ainda. E aí o que as religiões fizeram? As religiões, pela pouca moral dos participantes, marginalizaram eles. Né? E tem os espíritos que se passam por eles. Aí é que é o pior. Então é onde acontece esse tipo de coisa. É isso que as pessoas ficam com essa Sim. aversão, né? Porque elas veem uma coisa ou escutam muitas coisas e atribuem a esses que na verdade não são esses, são falsos esses. Então, tipos de energias transmitidas no passe. Consta em a Gênese que há 3 tipos de fluidos ou energias magnéticas que podem ser transmitidas pelo passe. Primeira, pelo próprio fluido magnetizador, que é o magnetismo propriamente dito, o humano, cuja ação se acha subordinada à força e, sobretudo, à qualidade do fluido. Qualidade do fluido é uma coisa que a gente vai ver depois, porque é muito importante. Tem a ver com os nossos pensamentos, as nossas condutas, tem a ver com muita coisa. Pelo fluido dos espíritos, atuando diretamente sem tem intermediário sobre o encarnado, seja para curar ou acalmar um sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. É magnetismo espiritual, cuja qualidade está na razão direta das qualidades do espírito. Ou seja, aqui, não sei se vocês lembram do filme do André Luiz, onde ele onde é colocado um fluido específico na água do doente. Lembram? Para quem não viu o filme, seria legal ver. Ali no filme não consta, não fala a história bem certinho, né? Mas a história é a seguinte: André Luiz faz um apelo a Narcisa, não é isso? E a Narcisa, que é uma orientadora dele lá, da parte das furnas, do setor onde acolhe os desencarnados, ele faz um apelo mental a ela através de uma oração e a Narcisa vem ao encontro dele. Quando ela olha o doente, ela vê a situação e se desloca dali até uma mata. Lá na mata, ela pede autorização para os espíritos da mata para que possam auxiliá-la na retirada de fluidos da mata, que são extraídos, entregues a ela, para que ela possa colocar sobre a água. E aí, então, o espírito fez tudo isso diretamente. Foi ele que se deslocou, foi ele que trouxe o fluido, foi ele que colocou na água, o doente bebeu e no outro dia estava curado. Então é isso aqui.
São energias transmitidas pelos espíritos. A terceira, pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, ao qual este se serve de condutor. É um magnetismo misto, semi-espiritual, ou, se preferirem, humano-espiritual, combinado com o fluido humano. O fluido espiritual lhe emprega qualidades que lhe faltam. Em tais circunstância, o concurso dos espíritos é algumas vezes espontâneo, porém é provocado com mais frequência por apelo do magnetizador, pela prece, pelo pedido, pela fé, pela intenção, pelo amor, certo? E diga que está entendendo? Então é isso que a gente falou ali, ou seja, os fluidos do magnetizador muitas das vezes não são suficientes para a cura. Ou seja, é preciso um fluido um pouco mais sutil, mesclado, para que se utilize. E também, às vezes, os espíritos têm dificuldades com a sutileza dos seus espíritos, porque os fluidos espirituais são muito sutis, diferentemente dos que a gente tem, que são mais densos, mais grosseiros, apesar de a gente não ver os fluidos que a gente emana, mas eles são mais densos, porque são provenientes de nós, encarnados. Então, esses espíritos precisam muito do encarnado, do seu fluido, para completar esse fluido também, e assim vice-versa, sabe? Então, aqui dentro é importante que se tenha os dois. Agora, assim, para a gente dar uma dinamizada nessa fala aqui, eu queria trazer para vocês, não sei se vai dar tempo de fazer mais outra, vou tentar. Antes de eu trazer um exemplo aqui para vocês, eu queria perguntar para quem já dá passe, ou para quem não deu e já tem alguma experiência, vocês já sentiram esse campo espiritual de um desencarnado? Não estou falando da parte negativa, porque a parte negativa, a parte grosseira, os fluidos densos, a gente sente muito fácil, a gente se perturba muito fácil. Logo a gente está irritado, logo a gente está com dor de cabeça, a gente não tinha uma dor de cabeça, a gente começa a ter, a gente não tinha sono, a gente começa a ter, a gente vai em determinado ambiente, a gente fica ruim. Isso, às vezes não é um espírito, às vezes é a própria atmosfera do ambiente, o fluido que existe ali, magnético que existe ali, que nos faz, através da nossa atmosfera, captar, né? Mas, em relação aos fluidos bons, porque geralmente é difícil a gente sentir os fluidos bons. Quem aqui já sentiu no passe ou recebendo um passe? Eu posso falar quanto passe, né? Mas até uma questão de pergunta, se é realmente isso. Minha mãe estava numa situação muito ruim e ela veio à minha casa para me pedir ajuda. Eu coloquei ela sentada e eu ando no meu caminhar, eu estou acreditando que tem uma preta velha que vem se aproximando de mim. Tá, eu creio nisso. E aí, quando ela veio com a dor dela, eu pedi para ela sentar, ela sentou e eu fui para cima, para a cabeça dela com chakra, né? No intuito de aplicar o reiki, mas não fiz todo o ritual que eu faço para aplicar o reiki. Eu só me coloquei como instrumento de Deus e que eu pedi para a Preta Velha para ela vir e fazer aquilo que era necessário para minha mãe se restabelecer. Então, o que eu vi foi uma luz lilás, assim, em volta dessa região dela, e a minha mão, ela ficava, não é formigando, eu não sei muito descrever o que é. Eu não sei se é isso que tu estavas perguntando. O que você sentiu? Tranquilidade. Uhum. Né? E ela ficou boa? E ela ficou boa. O que tu sente, tia, quando tu tá aqui no passe? Eu sinto as mãos, tá? Elas queimam e formigam, fica dormente. E eu sinto assim, uma coisa boa. É muito bom, é muito intenso. Teve alguma vez que foi diferente?
Alguma Sim. um dia chamou atenção alguma coisa? Não, algumas pessoas daí tu sente aí coisa não boa. Não boas. Fluidos não bons naquele campo ali. Aí ali dá pra ver assim que tá pesado e tem cores. Cores. escuras. No centro de força? Uhum. Mais alguém? Não, assim, pela minha experiência lá, é que eu nunca fiquei naquele um pouquinho diferente do Serão. Porque tem uma pessoa de cada vez, né? Lá não, né? Academia, várias pessoas Ou entravam. nas vias públicas aqui vai ser assim também. Entrava mais 10 pessoas, mas cada um tinha o seu. Fascista, mas assim, por exemplo, logo no começo, eu me senti extremamente cansada, sabe? Eu ia ficar o passe. Aí doía aqui, não sei o quê, aí tudo para acabar logo, né? Porque era aquela agonia de botar e as costas, e não sei o quê. Com o tempo, você vai estudando,